nossa vida. Amém? Deus abençoe, querido. Obrigado pela oportunidade, né? Porque se eu tiver que vir aqui toda semana contar testemunho de livramento, eu vou fazer. Eu vou fazer porque Deus é bom. Amém? Abra a tua Bíblia, mano, no livro de Gênesis, capítulo 31, e o versículo 38 ao 42. Aleluias. Glória a Deus. Livro de Gênesis, o capítulo é o 31, o versículo é o 38 e o 42. Glória a Deus. Se nós podemos pregar aqui o mês inteiro sobre uma única chave, né? Que é a obediência. A obediência eu tenho para mim que é a principal. Porque depois da obediência, tudo é consequência na nossa vida. Obedeceu, tem uma consequência. Não obedeceu, tem outra consequência. Mas nesta noite nós vamos falar de uma outra chave, que chama-se fidelidade. Todos encontraram Gênesis capítulo 31 e o versículo 38 ao 41. Vamos lá então. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Eu não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaço. Eu o pagava o furtado de dia e o furtado de noite. Da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Amém? Podeis assentar dizendo graças a Deus. Nós encontramos, amados, na palavra de Deus, muitos textos que falam de fidelidade, ou que falam a respeito de quem é fiel. Para nós dizer que nós somos fiéis a Deus num tempo de bonança, é muito fácil. É muito fácil nós falar que nós somos fiéis quando nós temos um emprego, quando o nosso armário está cheio, quando nós não estamos sentindo falta de nada. É muito fácil nós falar, eu sou fiel a Deus. Mas nós falarmos e sermos fiéis a Deus quando tudo vai mal, quando todo mundo nos aborrece, quando nós estamos sendo perseguidos, ou quando nos enganam, é fácil para nós dizer que somos fiéis? Não, né? Somos desafiados a viver uma vida de fidelidade, seja em qual for a situação, não importando qual o tamanho do problema ou desafio que temos que enfrentar, nem mesmo com o tempo que isso possa durar. Não importa o tamanho do problema que nós estamos enfrentando, nós temos que ser fiéis. Não importa quanto essa luta vai passar, nós temos que continuar sendo fiel ao Senhor. Por isso que muitas vezes há um desvaziamento na igreja. E a gente nota isso. A gente nota, nós que estamos aqui, a gente nota. Que muitas vezes a igreja está assim, ó, cheia. Cheia de pessoas que estão ali vivendo uma época de fidelidade a Deus, na bonança, na alegria. Aí é fácil. Mas e quando essa fidelidade é posta à prova? Quando essa fidelidade é posta à prova, quando Deus coloca essa fidelidade à prova, muitos não aguentam.
muitos não conseguem manter a fidelidade. E acabam abandonando a Deus. Acabam deixando de ser fiel, na verdade. Acabam deixando de ser fiel. Porque quando nós estamos na bonança, na fartura, é muito fácil nós darmos o nosso dízimo. É muito fácil nós sermos ofertantes. É muito fácil nós erguermos a mão e dizer assim, ó, eu vou ofertar. É muito fácil, isso é fácil demais. Mas e quando as portas estão fechadas? Quando você só tem o básico. Quando você só tem o para quitar as tuas dívidas do mês. E é assim que começa as pessoas a deixarem de ser fiéis. Porque daí elas colocam, não, eu não vou devolver o meu dízimo porque eu tenho que pagar esta conta. Eu não vou dar uma oferta na igreja porque eu tenho que pagar isso. Esquecendo que se Deus não der o salário delas, elas não vão ter para pagar nada mais. Isso é muito fácil. E acontece, na maioria das vezes, dentro da casa do Senhor. Mas existem dois tipos de fidelidade. A fidelidade vertical, que é a fidelidade na presença do Senhor, e a horizontal, que é a fidelidade com o nosso próximo. Segundo Crônicas, capítulo 19 e o versículo 9, deu-lhes ordem dizendo assim, ainda no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Aí as palavras do rei Josafá. Ele estava levantando juízes para o povo de Israel. E ele diz assim, ó, deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você for fiel ao Senhor, as tuas gerações, até 1000 gerações, estão cobertas. Glória a Por Deus. essa fidelidade. Por isso que muitas vezes quando eu oro, eu não peço para Deus me abençoar. Eu peço, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos. Abençoa o Gledson, abençoa a Lauane. Porque não é para mim. Eu não preciso viver as bênçãos do Senhor. Porque o que o Senhor me dá já é suficiente. Eu quero que os meus filhos vivam as bênçãos do Senhor. E para eles viverem as bênçãos, preste atenção, para o Gledson, para a Laona viverem as bênçãos do Senhor, parte de mim ser fiel. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser fiel. A pastora Michele tem que ser fiel. Então, quando você quiser que os teus filhos sejam abençoados, você tem que ser fiel. Aleluia! Você tem que ter a fidelidade gravada no teu coração. Porque aí os teus filhos vão colher das bênçãos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, está escrito assim, então, Deus falando, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Deus falando quando iria erguer Samuel, porque os filhos de Eli já não faziam mais parte, já não estavam mais na presença do Senhor. Mas olha que ele diz, suscitarei para mim um sacerdote fiel.
fiel, que procederá segundo o meu coração. Então ele estava erguendo um homem que seria fiel, um homem fiel, que só ia falar o que estava no coração de Deus, aleluia, só ia repetir a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que ser fiel como o coração de Deus, ouvir a palavra de Deus, transmitir o que Deus nos mandar. Aleluia. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Provérbios, não, nem isso aqui nem vou ler, isso aqui deixa pra lá. Mas vamos voltar então a falar de Jacó, porque ele está falando de Jacó, né? Esse texto que nós lemos é de Jacó, fala sobre Jacó. Aleluia. Fala quando Jacó ali estava morando nas terras do tio dele. Quando Jacó ali foi, né? Ele se apaixonou, se namorou à primeira vista, né? E ali foi enganado, trabalhou 7 anos por uma, foi enganado, teve que trabalhar mais 7 anos pela outra esposa. Né? Mas vamos nessa. Nós voltaremos então a falar de Jacó. E o sogro dele, Labão. Jacó, ele era um homem de fé, temente a Deus. E tinha um sonho. Glória a Deus. Nesse sonho havia várias promessas incluídas: frutificação, posse de terra, prosperidade, proteção. Labão, o sogro dele, por sua vez era um homem idólatra, egoísta, traiçoeiro, mesquinho, mentiroso, enganador, avarento. E por muitas vezes tentou tirar vantagem em cima de Jacó. Durante 21 anos explorou Jacó. O livro que nós lemos, Gênesis capítulo 31, versículo 38 ao 41. Em várias situações, agiu de uma forma totalmente desonesta. Ele agiu de uma forma totalmente desonesta. Entretanto, Jacó sempre manteve a postura de um homem temente a Deus. Veja só. Jacó, ele sempre se manteve temente a Deus. Mesmo sabendo que o sogro dele estava enganando, mesmo sabendo que o sogro dele estava tirando proveito dele, ele sempre continuou ali, temente a Deus. Amém. Em nenhum momento murmurou contra Deus e nem sequer se levantou contra o seu próprio sogro. Pelo contrário, antes preferiu sofrer o dano, nunca deixando de confiar em Deus. Por essa razão, Deus o abençoou grandemente. Jacó, ele se tornou um homem muito poderoso e de grande êxito. Jacó, quando ele passou o Jordão, ele saiu da casa do pai dele corrido, né? Só com o cajado dele na mão. E quando ele retornou, se nós continuarmos lendo a história, quando ele retornou, ele tinha já muitos servos, muitos animais, filhos, esposas. Deus, ele prosperou Jacó, mas continua só. Mas convém nos lembrar que nem sempre foi assim. Ele chegou até mesmo não ter nem um travesseiro para dormir. Jacó, no versículo Gênesis, versículo 28, do 10 a 11, ele não tinha nenhum travesseiro para dormir. Veja bem, no que Deus transformou Jacó, porque ele era fiel. Ele era fiel, ele não se importava com a circunstância que ele estava vivendo naquele momento. Ele não estava se importando se o sogro dele estava tirando proveito dele, se o sogro dele estava roubando ele. Porque vocês conhecem, a igreja conhece a história. A igreja conhece. Quando Jacó quis sair das terras, o sogro dele disse: não, mas esse rebanho que tu tem aí é meu, tu não tem nada. Aí Jacó fez um pacto: não, vamos fazer assim então, daqui por diante, as ovelhas que nascerem amalhadas são minhas, e as que nascerem brancas são tuas. E assim fizeram. Aí papapá, só nascia uma malhada.
E o sogro dele, não. Agora as malhadas são minhas, as brancas são tuas. E aí dali só nascia branca. Não, agora as brancas são minhas e as malhadas são tuas. E assim várias vezes. Ele mudou o salário de Jacó. Ele era um baita do Jaguar, esse lá foi. Mas Jacó, ele nunca murmurou sobre isso. Se nós lermos essa história de Jacó, a gente não vai ler que ele murmurou, que ele cirou, que ele ficou assim, não, isso aí está errado. Não, amém, se é para ser assim, amém, então tá bom, vamos fazer isso aí. Daqui por diante vai ser assim. Ele sempre se manteve fiel. Amém. Sempre se manteve fiel. Porque ele confiava no Deus que ele servia. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, igreja. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Deus, aleluia. Nós não temos que confiar, o fulano lá está me enganando. Eu vou pegar aquele fulano lá que me enganou, eu vou pegar e vou rasgar, e vou fazer. Não. Deixa que o fulano que te enganou se acerte com Deus. Deixa que o fulano que está te passando a perna se acerte com Deus. Tu continua firme. Amém. Acreditando, temendo no Senhor. Amém. Aleluia. Jacó, ele era humilde. Ele sempre se manteve na humildade para reconhecer as beneficências de Deus em sua vida. Gênesis capítulo 32, quem é que abre para nós aí? 32 do versículo 10. Abre e já lê. Sou digno de toda a misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 banhos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou o que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 cordeiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentos. Amém. Não era só o 10 mesmo, mas já o irmão já se empolgou, já foi, né? Amém. Tava bom, né? Olha só, né? Menor sou eu, olha só ele dizendo, menor, pequeno, sou eu, que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo. Glória a Deus. Deu a humildade de Jacó, ele não dizia, não, eu sou o cara, né? Não, eu tenho porque eu faço, né, vereador Dias? Não, tenho porque eu faço. Jacó, ele reconhecia que tudo que ele tinha era Deus, e ele era menor ainda. Glória a Deus, aleluia. Ele era um homem de fé. Jacó creu nas promessas que faziam parte do sonho de Deus. Do sonho que Deus colocou em seu coração. Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 22. Gênesis capítulo 28, 12 e versículo 15. Esse outro é depois. Eu estou, sabe, irmãos, precisando comprar um novo também. 12 e 15. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque.
está na terra em que está deitado. Te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tinha dito. Glória a Deus. Você veja bem, ele saiu, no caminho que ele estava indo para a terra do sogro dele, do Labão, ele teve esse sonho. E Deus prometeu a ele todas essas bênçãos. E ele teve fé. Não importou a dificuldade que ele enfrentou. Ele, não, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Eu vou continuar. Eu vou receber. Amém? E assim nós temos que ser. Nós temos que continuar. Não importa o problema, não importa a dificuldade. Não importa o que estiver acontecendo na nossa vida. Nós temos que continuar acreditando na promessa do Senhor. Jacó, ele praticava a fé e fez um voto de fidelidade com Deus. Esse eu leio. E fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Amém? Olha só, ele fez essa promessa para Deus. Ele fez esse voto para Deus. E o voto, quando nós fizermos com Deus, tem que ser cumprido. Glória a Deus. Aleluia. É muito fácil nós fazermos um voto a Deus quando nós não temos na mão. Ah, Senhor, se tu me der, eu vou te devolver. Sabe, irmãos, eu vou contar um testemunho aqui. Eu e a pastora Michele, há um tempo atrás, nós recebemos uma bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. E quando essa bênção estava ainda para se desenrolar, a gente fez: Senhor, abençoa nós. Era uma causa que nós tínhamos na justiça. Nos abençoa que nós, né, vamos devolver o dízimo, vamos ser fiel ao Senhor. E isso se arrastou aí 6 anos, mais ou menos. 6 anos. 6 anos se arrastou. 6 anos se arrastou. E um belo dia nós estávamos em casa, eu e a pastora Michele. Nós temos o costume de tomar um café, né? E eu cheguei ali, peguei o celular, dei aquela olhadinha rápida, larguei, tomei o café, fui pro banheiro, e daqui a pouco a pastora Michele: glória a Deus! Gelsa! Amor, vem cá! Disse: ué, o que aconteceu? Olha aqui! O advogado ligou! Ele quer o número da conta! Eu disse: calma! O que aconteceu? Sim! Ele quer o número da conta, a gente ganhou! Tá, então faz o seguinte: liga pro pastor dele, pede o número da conta da igreja. Não foi assim? A pastora Michele não te ligou, pediu o número da conta? Por quê, irmão? Porque a gente passou o número da nossa conta para ele. Já no momento que caiu o dinheiro na nossa conta, a gente já devolveu o que era de Deus. Amém. Sabe por quê? Se a gente não fizesse aquilo ali, o diabo ia tentar. O diabo ia dizer: ei, agora não faz, não precisa hoje. Hoje não precisa dar, amanhã tu dá. Aí amanhã, não precisa dar hoje, amanhã tu dá. Não tenha pressa. Não tenha pressa, não, tu já fez o voto, tu vai devolver. Mas não precisa ser agora. Se nós deixássemos isso entrar no nosso coração, nós não ia devolver. Então é melhor a gente pegar, antes de pegar. Pastor, tem a conta da igreja? Tem. Tá lá. Para não dar brecha para o inimigo. Para não dar brecha para ele. Glória a Deus. Para não dar brecha para
você fizer um voto a Deus, cumpra. Aleluia. Tenha pressa em cumprir. Olha, mas tenha pressa, sabe aquela pressa? Já viu o The Flash? Mas olha, seja igual o The Flash. Aleluia. Cumpra. Cumpra para você não perder a bênção. Glória a Deus. Porque não é só aquilo, é o que vai vir através. Glória a Deus. Entendeu? Então, amado, nós temos que cumprir os nossos votos. Nós temos que ter pressa em cumprir. Se vai votar, se vai fazer um voto a Deus, cumpra. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. O Senhor é fiel. Obrigado. E nós temos que ser fiel ainda mais. Graças, Senhor, por sua palavra, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jacó, ele tinha uma aliança com Deus. Os sonhos, sem dúvida, são a linguagem do coração de Deus. E aqueles que são fiéis tocam o coração do Pai e recebem os seus sonhos. Conquistar os sonhos nem sempre são tão fáceis. Na maioria das vezes, é necessário pagar um alto preço: esforço, renúncia, dedicação e principalmente fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Por que ser fiel então, se nós devemos pagar um alto preço? Qual a vantagem que nós vamos ter? Muitos podem falar, então por que eu vou ser fiel? Olha o preço que eu vou ter que pagar. Porque é nosso dever, como filhos de Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus, capítulo 3 e versículo 12. Amém. Glória a Deus. Deus não se associa com o infiel. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 15. E com que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Deus não tem compromisso com o infiel. Não. Amado, ó, esquece, risca da tua agenda, dos teus pedidos. Se tu não é fiel a Deus, olha, amado, não adianta. Tu pode ficar 300, não vai ficar 300 anos, né? Mas tu pode ficar 300 anos de joelho, orando, pedindo a Deus. Se tu não for fiel, se tu não é, se o teu coração não é fiel a Deus, esquece. Ah, mas eu tenho vontade, eu creio que Deus vai me abençoar. Tu pode jogar na Mega Sena, tu pode jogar na Tripla Sena, tu pode jogar na Dupla Sena, tu pode jogar no que jogo que tu quiser. Tu pode pedir, tu pode espernear, tu pode chorar. Tu não for, se o teu coração não for fiel a Deus, não. Deus não tem compromisso com quem não é fiel. E não sou eu que estou falando. Tá, se você quiser abrir, tá lá em 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 15. Pode abrir. Não sou eu. Ah, o pastor Gelson está falando besteira. Não, tá aí na Bíblia. Tá na Bíblia. Amém. Tá na Bíblia. Pode abrir se você quiser abrir. E você vai ler, ó, em que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Deus não se associa com o infiel. Entendeu? Então é assim. Se nós quisermos receber algo de Deus, nós temos que ser fiel a Ele. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Deus não se associa com o infiel. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Entendeu? Ou que união do crente com o incrédulo. Entendeu? É isso, irmão. É a fidelidade. Amém. Glória a Deus. É fidelidade. Amém. Será grandemente abençoado. O homem fiel abundará em bênção. Aleluia. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28, versículo 20. A fidelidade
nos respalda com autoridade. Lucas capítulo 19, versículo 17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Abre aí, irmão, Lucas capítulo 19 e o versículo 10 e versículo 17. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Pode ler, pastor. Lucas capítulo 19, versículo 17. O livro segundo o doutor Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Glória a Deus, aleluia. Hã? No pouco esse servo foi fiel. Ó, no pouco nós temos fiéis. E Deus nos colocará sob autoridade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz: há uma grande recompensa para aquele que se faz fiel. Tiago capítulo 1 e versículo 12. Alguém pode ler para nós? Tiago capítulo 1 e versículo 12. Lá no finalzinho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia. Aleluia. Vai poder terminar por aqui. Bem-aventurado é o varão que se faz fiel. Aleluia. Fiel em tudo. Glória a Deus. Fiel em tudo. Nós temos que ser assim. Amém. Amém. Porque quando nós formos fiéis em tudo, a nossa coroa, ela está garantida. Glória a Deus. aleluia. Ela está garantida. Amados, a palavra é essa hoje. Ela vem falar de fidelidade. Glória a Deus. aleluia. Da fidelidade que nós temos que ter para com Deus. Porque não existe, a obediência, ela é a principal, Thiago. Ei, É a principal, é a primeira. Mas nós também podemos falar sobre a fidelidade, como estamos falando. Porque se tu não for fiel, se eu não for fiel, Deus não vai me dar, Deus não vai me abençoar. Porque eu vou querer reter. Eu vou reter para mim. Se eu não for fiel para Deus, eu estou sendo represa, que nem diz a pastora Michele. Represa, retendo. E nós temos que servir. Amém. Glória a Deus. Né? Não é sobre mim, não é sobre ser para mim, só para mim, só para mim, só para mim, só para mim. O que Deus me der, o que Deus te der, tu tem que abençoar. Abençoar a igreja. Porque a igreja vai pegar o que tu der e vai abençoar quem está precisando. amém. É assim que funciona. É assim que funciona. Tu vai devolver o teu dízimo para a igreja, tu vai ofertar na igreja, o pastor vai saber, o pastor sabe quem está precisando. E ele vai abençoar quem está precisando. Amém. Assim como eu já fui, vocês já são. Então, o pastor Valdir está careca de saber. Já está careca de saber. É? Mas o Armando não sabe. Não conhece esse testemunho. O Alessandro também já conhece. Mas o Armando não conhece. O Armando é o único que não conhece. Armando, quando eu comecei na igreja, irmão, meu querido, eu fiquei 30 dias comendo arroz e chuchu. O primeiro dízimo que eu dei na igreja foi de um acerto que eu fiz e só sobrou para comprar o leite para aquele guri ali, e as fraldas para ele. E pagar o dízimo. Mas eu dei o dízimo. Glória a Deus. E eu continuo, arroz e chuchu, arroz e chuchu, arroz e chuchu, arroz e chuchu, arroz e chuchu. A minha filha não gosta de chuchu até hoje. Não, ela gosta. Mas esse abençoado aqui
fez uma campanha aqui na igreja, aqui, que a gente faz a campanha a ceia da fartura. Ceia da fartura. Nós copiamos uma igreja lá de Pelotas. E ele, eu vou levar para a igreja. Essa ideia é abençoada, eu vou levar. E ele fez, irmão, trouxeram, cada um trouxe 1 quilo de alimento aqui e tal. E a gente não tinha. Nós não tínhamos. Eu tinha pegado 1 quilo de farinha de milho e a pastora Michele um pote de margarina. Nós não tínhamos dinheiro. Nós tínhamos que trazer o que nós tínhamos em casa. Né? Nós não tínhamos. Nós já tinha arroz. Aí a minha mãe me deu uns troquinhos, eu fui lá, comprei 1 quilo de farinha de milho e a Michele um potinho de margarina e trouxemos para a igreja. Trouxemos. Fizemos a nossa parte. No final do culto, o pastor recolheu, a gente foi embora. De a pezinho, não tinha nem carro. Vamos embora. E estamos lá, né? Fazia comer de novo, um arrozinho, chuchuzinho. Aí daqui a pouco, abri a porta. Irmão Gelson, ué, pastor dele. Tá o pastor dele mais o outro, era o Taylor que estava junto, né? Taylor que estava junto. Ó, aqui, ó. A gente vem te abençoar. Amém, glória a Deus. Amado, aqueles alimentos que o pastor, que a igreja nos abençoou, durou o tempo de eu arrumar um emprego e receber o primeiro salário. Amém, glória a Deus. Entendeu? Então é isso. Glória a As ofertas Deus. que tu traz, que tu lança, a oferta que tu lança no altar, o dízimo que tu traz para a igreja, não deixa o diabo colocar no teu coração que eu estou enriquecendo o pastor. Olha o carrão do pastor. Olha a casa que o pastor tem. Não, irmão, não deixa o diabo colocar no teu coração isso. Não deixa. Sabe por que muitos não são abençoados na igreja, aqui na igreja? E eu estou falando dessa igreja, não estou falando de outras. Sabe por que muitos não são abençoados dentro dessa igreja? Sabe por quê? Porque acham que o dinheiro que tu está dando na igreja é para sustentar o pastor. Claro que é para sustentar o pastor. Claro que é. Ele tem a casa dele, tem a família dele. Hoje ele trabalha. Mas se ele não trabalhasse, ele vive da igreja. E não é o que tu faz, o que tu deixa, é o que tu deixa de fazer. Se tu deixar de fazer para Deus, amado, esquece. Esquece. Irmãos, esquece. Então, irmão, quando tu trouxer o teu dízimo, fica tranquilo. Tua oferta, fica tranquilo. Que vai estar sendo usado para abençoar o Glória a pastor. Deus. Essa porta só está aberta porque é do dízimo, da oferta. Glória a Deus, aleluia. Tem muitas coisas que vão ser feitas aí, eu nem vou falar, não vou dar spoiler. Então, irmãos, ó, amados, nós, o nosso papel é ser fiel a Deus. Aleluia. Ser fiel a Deus. Glória a Deus. E quando nós formos fiéis a Deus, realmente fiéis a Deus, aí, amado, aí você pode vir toda semana aqui, então, Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Estão me ligando. Olha só, Deus me deu isso. Olha só, Deus me deu aquilo. Aquela porta lá se abriu. Isso aqui é maravilhoso. Como é bom servir a Deus. Mas depende de nós. Depende de nós. Não depende do pastor. Depende de nós. Glória a Deus. Segunda Crônicas 20:20 diz assim: crê no Senhor e estarás seguro. Crê nos meus profetas e prosperareis. Amém? Então, basta você crer. Basta você acreditar. Basta você ser fiel a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida nessa semana. E essa é a palavra de Deus que eu tinha para você. Amém. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, reverendo. Obrigado, Deus. Vamos ficar de